Olá, pessoal do sexto ano, nessa terça-feira. Eu não sei se eu posso, mas eu vou fazer aqui, ó. Ó. Deixa o menino rodar, deixa o menino rodar. É sempre um prazer, uma alegria, uma enorme satisfação estar aqui trabalhando geografia com vocês. Quem? Olha o nome do garoto, ó. Professor Gilson Soares, você já sabe que é conhecido como... rostinho lindo, maravilhosamente para vocês. Chegamos na nossa última aula aqui do Educa Recife, do segmento de Geografia para o sexto ano. Eita, minha gente, vamos se despedir hoje, mas antes temos a nossa aula, vamos ficar ligadinho, vamos estudar, porque vocês também têm aí o Educa Recife, né? Baixa aí, ó, para interagir aqui com o seu professor, mandar aquele alô, aquele abraço de despedida, professor. O ano foi maravilhoso, deixar aquele recadinho para nós. Olha aqui os QR Codes lindos, maravilhosos, para você posicionar a câmera de seu celular. Baixe o Educa Recife. E aí, para interagir aqui com a nossa aula, quem é que vai estar ali recepcionando as nossas interações hoje, maravilhosamente? Olha lá, ó. Vai cortar, ó. Ihu! De lado aqui, deixa eu ficar aqui. Ó, professor. Olha. Olha ele ali, ó. Professor Alami ali sentadozinho. Daqui a pouco ele interage com a nossa aula de hoje, mas também nós temos o quê? O nosso canal do YouTube. Chega lá, pesquisa o Educa Recife, aí sim, se inscreve no canal, procura nossas aulas maravilhosamente. Deixa o like, por que não compartilhar com seus amigos? E aí, se deixar alguma dúvida, a última aula a gente vai estar lá também acompanhando. A gente volta aqui também no ano que vem e deixa aqui o registro maravilhoso que vocês deixaram lá. Eu acho que agora o professor Alami entra e fala. Olha lá ele, olha. Agora vê se dá para escutar. Olha aí. Olha, Devinho, tá vendo? É Jonaci, né? Olha, Jonaci, tá vendo? Você não queria que eu falasse agora, Jonaci, mas tô falando, ó. Ó. Tamo gente junto. Vamos embora pra essa aula. Vamos embora, professor. Vamos embora. Agora ficou difícil, viu? Aí, minha gente, vocês que passaram esse tempo todo assistindo nossas aulas, eu vou mandar aqui um coração para eles, professor. Eu vou mandar um coração aqui, ó. Ó o coraçãozinho aqui para vocês. Ó o intérprete fazendo lá. Que coisa fofa, gente! E assim vamos iniciar a nossa aula de hoje. Aí o nosso tema, né? Olha o tema. Foi Billy que me alertou ali. Fala o tema, rapaz. Olha aqui, ó. A agricultura moderna e seus impactos no meio ambiente. Na aula anterior, a gente estava aqui, eu e o professor Giorgio, e vocês viram que a gente falou sobre o que? A questão da tecnologia, o incremento da tecnologia, né? Na agricultura, né? Repararam lá que a gente teve aquela imagem do drone, né? Chegando, modernizando o setor agrário brasileiro. Justamente a gente trabalhou a questão das tecnologias agrícolas, né? Como esse setor passou por mudanças, inovações. E hoje a gente continua ainda dentro do tema, né? Agora vamos falar da questão mais dos impactos, né? Quais foram os benefícios? A questão, como foi agora? Eita, professor, não foram só benefícios, né? Teve coisas maus também, né? Também questões que a gente tem que ficar alerta. E o primeiro destaque que chega aqui na nossa tela de hoje é o quê? O uso dos agrotóxicos, né? A questão dos agrotóxicos, né? Que a gente merece, né? Destaque, porque a gente... Se a gente não usá-lo de forma adequada, de maneira que a gente saiba utilizá-lo na plantação, vai ocasionar alguns impactos, não só na questão dos alimentos, né? Infectando os alimentos. Aí vocês vão ver aqui na nossa aula de hoje que vai infectar também solo, a questão da água, tanto interna como também externa. Aí vocês já ficam, poxa, professor, como? Fica aguardando que a gente vai trabalhar isso na nossa aula de hoje. Também vai afetar nós que consumimos esses alimentos, os demais animais. Tudo isso você vai saber aqui na nossa aula de hoje. E aí, professor Alami, eu não sei se o senhor me permite, né? Sim. Vamos falar sobre os agrotóxicos, vamos falar? Eu posso passar um vídeo, né? Pra gente falar sobre isso, né? Vamos assistir um videozinho aqui curtinho que fala justamente essa importância da gente saber usar
essa questão do agrotóxico, fica ligado nessa questão dos agrotóxicos. Assista aí o vídeo. Ao olhar esta linda plantação, não dá para saber se o que é cultivado ali esconde um perigo para a saúde. Por trás da bela paisagem, com alfaces verdinhos, à espera do momento da colheita, pode haver uma quantidade enorme de veneno. Volume de mais de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos sendo utilizadas no país. Isso é um volume bastante grande e necessariamente acaba tendo uma possibilidade de contato da população com esse agrotóxico por várias vias. Então, tem o contato, que é um dos contatos principais, né, onde a gente tem o maior número de exposição, que é do trabalhador rural, onde a gente tem aí que a maior quantidade, né, de produção que a gente tem no país ainda é da agricultura familiar. Então, a gente vai ter uma estrutura aí que as pessoas, na maioria das vezes, não utilizam os EPIs de maneira adequada, por vezes conseguem ter acesso ao agrotóxico sem o receituário agronômico, correndo o risco de utilizar o agrotóxico ou de maneira indevida ou para uma cultura que não é indicada. Então, a gente tem várias situações que possibilitam o contato aí dos trabalhadores, né, com o agrotóxico. Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil ocupa hoje a primeira posição no ranking mundial dos países consumidores de agrotóxicos. O objetivo é controlar pragas e aumentar a produtividade, mas o uso excessivo acaba por colocar em risco toda a população, não só os consumidores, mas principalmente os trabalhadores rurais, pelo contato direto com o veneno. O excesso nos agrotóxicos se tornou um problema de saúde pública. Controlar o uso é também proteger a saúde humana. A gente tem todo um procedimento bastante rígido para registro dos agrotóxicos, que é um procedimento que passa pelos Ministérios da Saúde, Agricultura e Ministério do Meio Ambiente. Todos esses 3 ministérios têm que dar o seu aval para que esse agrotóxico entre no mercado. Então, vão ser avaliadas todas as questões relacionadas à fitotoxicidade, ou seja, aquele agrotóxico ele pode ser tóxico para a planta, a agricultura vai dizer isso. O Ministério do Meio Ambiente vai dizer como é que vai ser esse agrotóxico no ambiente. Eu vou ter algum problema com os animais, com as plantas, no ambiente de maneira geral, né? Desde o micro biológico vai ser analisado até as questões. E a saúde vai ver o quê? Como é que vai ser a exposição? Quer dizer, ele pode ser um agrotóxico que não cause fitotoxicidade, ele pode ser um agrotóxico que não tenha um impacto muito grande no meio ambiente, mas ele pode ser extremamente tóxico para a população. O comportamento do agrotóxico é bastante complexo. Independente da forma como foi aplicado, ele atinge não só a plantação, mas também o solo e as águas, por conta da ação do vento e das chuvas, o que faz com que o produto se espalhe. Qualquer que seja o caminho do agrotóxico no meio ambiente, o homem é o principal receptor. Quem já sofreu com o uso do veneno, como o produtor rural Joy Vale, sabe bem os danos. A solução foi partir para o cultivo de produtos orgânicos. Como o veneno ele é lipossolúvel, quer dizer, ele é solúvel em gordura, ele não sai no xixi, ele não é hidrossolúvel. Então nós tivemos um problema. Em função disso, vendo que o que a gente produzia de alimento com veneno não era realmente alimento, não trazia saúde, é que a gente resolveu parar de produzir. E à época nós conhecemos a agricultura alternativa, dita alternativa, que era produzir sem veneno. O cultivo é feito sem o uso de adubos químicos. Com as plantas, seja convencional ou orgânicas, né, o nível nutricional, os elementos nitrogênio, fósforo, potássio, o nível de exigência é a mesma, não muda o fato de ela ser orgânica. Porém, nós pegamos e utilizamos esses adubos, todos eles de origem vegetal. Trabalhar com uma cultura que não recebe nada de agrotóxicos, então é uma segurança não só para o consumidor, mas fundamental para o operador, para o colaborador que está no dia a dia ali naquela cultura. Aí vocês viram, né, a importância de saber utilizar o agrotóxico de forma controlada, de forma consciente, porque senão, professor Lamy, os impactos são grandes, hein, professor? É verdade, gente. E você vê que a população começa a procurar produtos mais orgânicos. Deixa eu dizer uma coisa a vocês, professor, que talvez o pessoal não saiba. Existem 12 doenças que já foram comprovadas que são causas do excesso de agrotóxico. Não estou dizendo que não deva se usar, não. O professor Gilson passou um vídeo agora dizendo que usado controladamente não tem problema.
Mas alguns agricultores, para combater uma praga, para não perder a produção, usam em excesso. E tem uma doença chamada TDAH, que é causada pela questão do agrotóxico. Sabe o que é TDAH, gente? É deficiência e falta de atenção. Muitas vezes você não sabe por que a criança, desde cedo, começa a perder a questão da atenção, de não conseguir se concentrar em nada. E quando vai investigar, é justamente a infecção. Como o cientista disse, nós não conseguimos eliminar, o nosso rins não tira, professor, do sangue, não tira pela urina. Então vai ficando, acumulando no organismo. E isso causa um grande problema, tá? Quando você pega um alimento que tem um excesso de agrotóxicos. Não que não seja necessário usar para combater as pragas, mas aqueles que são usados em excesso. Então, qual é o conselho que eu dou? Quanto mais orgânico, melhor. Beleza? Exatamente. Bem mais sustentável, a gente vai estar pensando, olha só, professor, o clichêzinho, né? Na geração atual e também na geração futura, e é justamente isso que a gente deve pensar. Aí, professor, foi Thales, não foi que estava conversando com o senhor aí? Foi, Thales. O aplicativo deu uma travada, o chat continua lá, você pode interagir com a nossa sala, mas pode nos assistir, professor, na TV Nova Nordeste, no 22.4. Chega junto lá, nos assiste e vem interagindo com a nossa aula pelo chat, viu? Aí vocês viram aí, né? Vai causar impactos nesse uso demasiado, esse uso não controlado dos agrotóxicos. Aí a gente agora vai entender como é que ocorre cada processo desse de contaminação, né? Tem aí ó, o destaque no slide. O uso indiscriminado de agrotóxico pode levar à contaminação. O primeiro destaque, olha aí o slide chegando, ó, a questão da água, professor. Aí pode ocorrer tanto nas águas superficiais, como também naquelas águas que a gente chega lá ó, no nosso subterrâneo, chegando lá no nosso ó, aquífero, justamente. Olha aqui o slide na tela. Ó. As águas superficiais, que são quais? Ó? Córregos, rios, lagos, contaminam-se por meio do quê? Do escoamento dos produtos químicos a partir de plantas tratadas e do solo contaminado. Então, tá lá o rapaz com aquele equipamento, ó, passando o agrotóxico de forma indiscriminada. E aí o que é que ocorre? Em muitas áreas, né, quando vem olha só, professor, o aumento da pluviosidade, né, vem as chuvas, aquela carga que ficou lá excedente em cima das plantas, a água bate e chega e escoa, acaba estourando, chegando em córregos, rios, lagos, contaminando essas águas, aí pronto, né? Vai afetar a vida marinha que está ali presente, chegando a danificar, né, tirar aquele processo natural desse ecossistema afetado por esse produto. Aí você diz, professor, mas vai ser só isso? Não, calma. Nós estamos falando das águas superficiais, mas também se lembra que eu falei aqui para vocês, ó, olha aqui, ó, das águas subterrâneas, sim, o mesmo processo. Sim. Chegou lá a chuva, ou então também, professor, pode ser um processo de irrigação, né? Sim. Feito, o solo, ele tem essa capacidade do quê? Ó? Ele não tem lá a sua porosidade, ele não tem lá aquela sua dinâmica dos poros, né? A água vai começar a infiltrar. Então, ó, toda essa carga de agrotóxico também começa a infiltrar no solo, chegando lá, vai descendo e chega nas águas subterrâneas, professor, atingindo áreas que a gente chama também de aquíferos. Tem um aquífero, né, professor? Quando a gente fala de aquífero, tem um aquífero bastante conhecido, né? Que é o nosso maior no território, né, professor? O aquífero Guarani, né? Sim, eita, aquífero, sim, aquele ali é grande. E se você quer conhecer, pesquisa lá o aquífero Guarani, você vai ver a dimensão da proporção dessas águas subterrâneas que nós temos aqui no nosso território nacional. Mas aí, se começou a entrar aqui pelos poros, aí só vai contaminar a planta e a água, professor? Claro que não. O solo, ele também vai ficar com essa carga de contaminação. Olha só, professor. Contamina o solo, isso, contamina a água, contamina o vegetal. Fale aí, antes que eu continue, o senhor fez as menções. Foi assim, duas coisas aqui. Primeiro que Thales está dizendo que é ok,
Tá fazendo isso, tá Lailô. Lailô, Lailô aí aqui. sim, Pronto. viu? E outra coisa, é interessante, professor, quando o senhor fala aqui do solo e a gente remete para o corpo humano, é a mesma coisa. O corpo humano também não consegue filtrar tudo e retém. E o solo também não consegue filtrar tudo. Vê como a natureza é perfeita até nessa conjunção, né, professor? Exatamente. Fica retendo ali toda essa carga de contaminação, contaminou, prejudicou, danificou o meio ambiente, se tornou uma área ali bem mais improdutiva. Aí, professor, quando a gente tem essa questão das interações, né? Nós temos aqui o meio, com o meio ambiente, a natureza, os animais, os seres humanos, e a gente tem que a troca, né? A comunicação entre cada um desses corpos, seres vivos. Aí, ó, olha o destaque no slide, ó, o acúmulo de pesticidas, professor. Nas cadeias alimentares é a maior preocupação, professor. Sim. Pois afeta diretamente lá os predadores de topo. Então, ou seja, aquele animalzinho que está chegando, aí vai se alimentar daquela planta que está contaminada, professor, acaba contraindo também essa contaminação. Sim. E o outro animal que vai se alimentar dele também, ou seja, é o efeito de cadeia. Por isso que ele diz ali, ó, afeta diretamente aos predadores de topo, ou seja, vai afetar toda a cadeia alimentar, por isso que nós temos ali o ciclozinho, essa imagem ficou bonitinha, ficou, professor? Ficou. Ficou o ciclo perfeitozinho, né, ó. Ficou. E aí, ó, como a gente tem lá nos corpos hídricos, né, também a presença de fauna, de flora, as águas também vai chegar lá nessa contaminação. E olha só, o estudo de em água, eita, professor, algas. Quase que não sai. Mostrou que as substâncias químicas tóxicas danificam as células e bloqueiam o processo, professor, da fotossíntese. As algas, né, que tem todo esse processo, né, de fazer, porque a gente não vai entrar nesse conteúdo que é bem ciência, né, professor? Aquela coisa bem biologia, células eucariontes, aquela coisa toda. E aí danifica, né, bloqueia todo esse processo da fotossíntese feita pelas algas, beleza? Fica ligado nesse processo aí. Olha só aqui também, ó, um destaque que vai chegar em sua tela, porque os agrotóxicos, né, tem toda essa questão aí dos impactos, né, que vocês viram, né, solo, plantas, água. Mas aí, além dos agrotóxicos, né, quando a gente teve aquele processo da transição, que vocês ouviram falar muito aqui nesse ano todo, que a gente estudou, vocês cansaram de ver aqui Revolução Verde, né, que dá toda essa dinamicidade no setor rural brasileiro. Aí nós vamos ter o quê? Impactos também na produção agrícola, né? Com os meios que vão chegar, porque não chegam só os agrotóxicos, professor. Vai chegar também todo um repertório, né? Todo um maquinário, aí vem trator, aí vem drone, aí vem vários outros equipamentos que chegam para dar dinamicidade, que era justamente o que? A preocupação era o qual? A população está aumentando, vem aumentando o número de pessoas no mundo, os alimentos, ele também tem que seguir, né? Tem que crescer junto para que não falte alimentação para as pessoas no mundo. Aí é que a ideia moderniza o campo, intensifica essa produção que a gente vai atingir o objetivo. Mas aí chega os impactos através de todo esse processo de aumentar a dinamicidade no campo. E vamos conhecê-los agora. Olha só aqui, ó. Olha o slide na tela. Primeiro, a mecanização da agricultura aumentou a produtividade e reduziu os custos de produção, mas também trouxe consigo alguns impactos ambientais. Aí do lado você vê, professor, como o aumento da produção, né, professor? Olha só, isso aí é aquele tipo de colheitadeira, né? Que vocês vão ver um exemplo aqui mais na frente, que dá toda essa dinâmica, né? Que uma coisa é você estar lá, ó, eu, professor Alamir, com a enxada apanhando, né? Outra coisa é chegar uma máquina e passar recolhendo, aumenta tanto o número aumenta a produtividade, professor, aumenta a dinâmica, né, do colhimento e também reduzindo o curto espaço de tempo. Beleza? Eita, professor, já é aqui, ó. Olha ali, ó, o aumento da produtividade. Ó.
Tá vendo só, professor? Caraca. Como você tem a colheitadeira, né? E do outro lado você tem o caminhão recolhendo, né? Essa fazenda é da nossa intérprete que você foi lá filmar? Não é não, é não. E você vê, um caminhão sai, aí entra outro. E toda aquela dinâmica, né? Aumentando a produtividade, né? Você vê, fica esse destaque aí, né? Para você, como toda essa dinâmica também vai trazer alguns impactos ambientais. Vocês viram, né? Que temos um campo largo, voltados apenas para a produção agrícola específica que eles estão ali fazendo, né? Ou seja, a camada natural já foi removida. Já começamos a ver aí o que é questões de impactos ambientais no meio ambiente. Olha aqui, professor, essas máquinas, né? Elas vão utilizar o quê? Combustíveis. E na grande parte lá, os combustíveis fósseis, né? Como óleo diesel. O que vai prejudicar o quê? A qualidade do ar, ampliando a poluição atmosférica, que é justamente quando sai lá, ó, aquela borrifada de fumaça, professor. Eu vi um exemplo hoje de manhã, mas assim, enfim, Billy já está até sorrindo ali, mas vamos seguir na nossa aula de hoje. Vai, professor, diga aí. Professor, quando o senhor estava falando aqui, eu me lembrei que o pessoal usa muito essa mecanização na região centro-oeste, região sudeste, mas não usa aqui no Nordeste. E sabe por que no Nordeste? Porque o professor já falou, porque por conta da plantação, do nosso plantio de cana-de-açúcar, e o nosso relevo não permita que as máquinas... Não é isso, professor, que acontece? Por isso que não tem essa mecanização aqui no corte da cana, e tem a queimada. Aí queima queimada tudo, tem. aí... Isso aí não falta não. É verdade? É, mas essa questão agrícola está muito mais presente ali no centro-oeste, professor. Isso. E agora avança para a Amazônia, quando a gente tem lá o quê? Olha só, hein? Vocês já ouviram falar nisso? As fronteiras agrícolas, né? A substituição da retirada, né? Da camada natural por agriculturas visando apenas a questão financeira e esquecendo do meio ambiente, esquecendo das questões de sustentabilidade. Olha aqui o destaque na tela, professor, olha aí, o desmatamento, né? Que a gente estava falando agora, né? É verdade. O corte raso ali, seco. Do outro lado fica bem mais visível, né? Aquela imagem que está com o nome desmatamento em cima, ó. Olha só, a área natural, como ela é bem mais verde, a floresta bem mais densa, né? E do outro lado vem a questão da agricultura, a remoção da camada natural, muitas vezes torna esse solo aí improdutivo, como vocês já viram, né? Tirando a sua porosidade, toda a sua questão produtiva, impactos ambientais, que é uma coisa que vai estar muito presente, né, no nosso cenário atual e merece um pouquinho mais de atenção. Os nossos alunos não vão fazer isso não, né, professor? Não. Eles vão plantar árvore. Olha a matéria, professor, que chega aqui na tela. O relatório, professor, expõe que o agronegócio é um grande motor do desmatamento ilegal da floresta, professor. Principalmente as florestas aqui, ó, tropicais. Florestas tropicais você já sabe, né? Zona intertropical, né? Mas veja só o destaque, professor, que tem na tela aqui, ó. Vê só embaixo, ó. Entre 2013, professor, e 2019, equivalente a 32 milhões de hectares de florestas tropicais, professor. Foram desmatadas, mas veja só. E olha só o país que está lá em ponta, já no finalzinho. O Brasil é um dos líderes desse ranking, né, professor? O senhor já estava fazendo aí o sinal da zona intertropical. É verdade. Mas assim... Conta aqui, Billy, para mostrar para ele. Não aguento mais não, tá? Tem que sair dessa zona. Tem que sair dessa zona, né? Fica aí essa marca, esse dado, que é triste, né? Justamente devido ao avanço agrícola, não só no nosso país, mas como também em demais outros países. Olha aqui também, ó, o impacto ambiental, a diminuição, professor, acaba ocorrendo, né? Da biodiversidade, né? Sim. Quando a gente tira aquela camada natural dos vegetais. O que será que vem agora aqui na nossa frente? Eita, professor, o solo, né? O solo também, ele é bastante degradado. Tem um termozinho ali presente já, o erosão, causada pela irrigação, ó, e manejo inadequado do solo. Aí tem toda aquela questão, né, dos tratores, professor, que são o que? Os pneuzão enorme, né, que vai passando, danificando o solo. Aí não só eles, né, tem toda aquela questão
sei se vocês já perceberam, quando vem o trator, vem aquela parte de trás com os metais circulares, justamente fazendo perfurações no solo, e aí já vem outra máquina atrás, naquelas perfurações, colocando a espécie vegetal que vai ser plantada ali. Então, todo esse processo, passa um, aí depois passa outro, aí depois vem o outro por cima, aí depois, quando nasce o professor, ainda vem outro ainda para colher, aí não tem solo que aguente, professor, acaba ocasionando esse processo da erosão, danificando o solo, muitas vezes tornando ele improdutivo, e tem que procurar outra região para que se desenvolva essas agriculturas. Olha aqui também, professor, o assoreamento dos rios, professor, também é bastante presente, né? Quando a gente fala assoreamento dos rios, nós estamos falando que a diminuição do seu leito, né? Olha ali o riozinho assoreado na imagem de cima, né? Percebam que chegou ali toda uma carga de sedimentos, diminuindo ali o seu leito, ó, por onde ele passa. Pode ver que a água passa com bem mais dificuldade, né? A água está ali ó, correndo, né? Vai passar com mais dificuldade. E também o quê? Ó? As exaustões, professor, dos mananciais de água, muito proporcionado pela questão da irrigação. Sim. A irrigação nesse setor agrícola, agrário, consome bastante água e aí muitas vezes já está ali olha só, professor, localizados, quase que não saem, em uma região que já apresenta uma escassez de água, ocasiona também a diminuição ainda mais desses mananciais de água doce. Agora aqui, professor, vamos embora, hein? Vê só, hein? Maneiras de fazer a produção agrícola ter uma convivência, professor, mais amistosa com o meio ambiente. Tá percebendo que a menina chega até tristezinha ali, né? A figurinha da menina, né? É verdade. Que a gente tem que fazer, né? O meio ambiente ser mais agradável, né? E a produção agrícola está afetando o meio ambiente. Por isso que ela não está tendo uma convivência mais amistosa, professor. Ela está triste. Vamos fazer ela ficar mais alegre, professor? Vamos. Vamos lá aqui, ó. A primeira maneira, ó. Olha como ela já vai mudar a carinha, professor. Ó, reutilização da água na agricultura, professor. Não, mais aquela água que vai ser utilizada não vai ser mais perdida. A gente tem que reaproveitá-la. Outra maneira que chega aqui na sua tela agora, olha só, professor, que fertilizantes e defensivos biológicos, professor. Também é outra maneira de fazer o quê? A produção agrícola ficar com a questão mais amistosa, um ambiente mais agradável com o meio ambiente. Aí tem outro destaque aqui, Billy Paul. Olha só, a agricultura orgânica, professor. Também é outra maneira. Eu achei que ela ficou agora apaixonada, né? A agricultura orgânica. Verdade. São aí 3 maneiras que podem fazer com que ó, a agricultura possa viver mais assim, ó. Ó, como ela pode viver. Como é que ela vai viver ó, com o meio ambiente, ó? Ai! E aí chegamos aqui no momento final da nossa aula, professor. Puxa, professor, tá acabando. E o senhor vai passar atividade. Não, aí não. Zerou. Mas está ali, veja Zerou. só. São os tipos, mas é bem facilzinho, professor. São os tipos de inseticidas usados na lavoura, professor. Quais são, né? A gente acabou de falar lá no início, teve até um vídeo. Eita, os agrotóxicos, hein, professor? É verdade. Vamos se despedindo, né, professor? Chegamos aqui, eita, final, né? Acabamos aqui o segmento de geografia no 6º ano. Billy já jogou as mãos pra cima ali. Rostinho lindo, agora vou me ver livre dele. Mas aí, professor Alami, vá lá, deixe seu abraço para os nossos estudantes. Gente, fui. Ó, Tá? Feliz Natal para vocês. A gente se vê por aí logo. Tchau, até a próxima. Já tô pegando também aqui minha maletinha, né? Um ótimo Natal. Ó. Um ótimo ano novo. Eita, o rostinho, ó. Lindo, vai ficando aqui maravilhosamente, ó. Tô indo embora, viu? Tô indo embora. Ó. Por favor, não implora, porque homem não chora e não pede perdão.